Estamos hoje na introdução ao tema, amado apóstolo, aqui na página 11, no comentário, ele usa o versículo de Isaías 1,19, ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O povo de Deus vai viver numa terra que não tem nada de bom para nos oferecer, tá? Você está vendo aí o que o mundo vive hoje, né? Mas nós vamos ter esse diferencial. Nós vamos apenas precisar entender esse segredinho maravilhoso, né? Se quiserdes e me ouvirdes, ou seja, é um ponto nosso que vai ser, eu peguei desse ponto aqui, porque esse vai ser a conclusão forte do nosso tema de hoje, né? E aí ele começa, no primeiro momento, falando sobre a pregação da fé. Tem uma rebuscada aqui dos temas que nós vamos, no decorrer dessas próximas aulas, estar tratando, e você vai ver comigo nesse quadro que eu pedi ao Joás para preparar para a gente, os tópicos. Olha, são 6 tópicos: a pregação da fé, herdeiro de Deus, exercitando a fé, a importância da fé, as 7 decisões da fé. Você sabe que 7 são, né, sempre uma colocação de perfeição de Deus. Você tem que ter uma coerência espiritual da fé. Não é fé como todo mundo diz, Deus é pai, não é padrasto, todos somos filhos de Deus. Não, não é assim que funciona com Deus, tá? Tem 7 decisões da fé. Isso vai ser um momento fortíssimo, e a gente vai fechar com desígnios de Deus e libertação. Então, olha que bases, né, fortes, que pilares maravilhosos nós temos aí em todos os conceitos desse livro. Então, o primeiro tópico, que é a pregação da fé, aqui na página 15, tem uma frase que eu peguei na página 15 que eu achei tremenda. Você vai ver logo depois de Gálatas capítulo 1, versículo 7 e 8, diz assim: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Então, Paulo usa esse texto para falar aos Gálatas que ele estava reclamando, a gente vai voltar disso depois mais a miúde, mas ele estava reclamando, porque nós temos um chamado, e Paulo já tinha passado por aquela igreja, dado as coordenadas, a revelação do Evangelho da Graça, e eles estavam fascinados, eles estavam distraídos, porque o inimigo usa a lei, usa a tradição, usa a força da lei sobre a carne, porque a carne e a lei estão super ligadas, então usa para tirar o povo do foco dessa frase que o apóstolo diz aqui na página 15, bem no meio do livro, logo depois do versículo 7 de Gálatas. Quem tiver o seu livro, quem não tem esse livro ainda, vale a pena adquirir. Você pode, quem está aqui na sede, pode falar com a bispa Ludmila, que ela vai oferecer o livro para você. Hoje a nossa Gildinha não conseguiu estar conosco, está ligadinha pela internet. Um beijo, Gilda. Mas também vamos ter sempre aqui para te oferecer. Temos também a livraria virtual da igreja, vale a pena você ter esse livro. Então o apóstolo diz uma frase que calou o meu coração com esse texto que a gente está usando aqui nesse momento. Ele disse: só existem boas novas na graça de Deus. Então, por que Paulo é veemente com a igreja dos Gálatas? Ao ponto de dizer: olha, quem vos fascinou nos versículos anteriores? Vamos voltar, esse evangelho. E Paulo afirma no versículo 8 de Gálatas 1:8, que nós já mostramos aí, ele diz: ainda que nós venhamos, ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, pregue evangelho que vá além desse. Você sabe que há poucos dias eu estava vendo uma pessoa que andou aqui entre nós e fazendo uma live e tal, e um montão de gente da igreja lá aplaudindo e dizendo amém e seguindo, e uma pessoa com ideias, apesar de já ter sido tão instrumento da graça de Deus, mas hoje com ideias completamente equivocadas,
E muita gente ali, eu fiquei rapidinho, eu olhei só para entender um pouquinho o que se passava e para interceder, que eu estou aqui, não é para condenar ninguém, é para amar, interceder e ensinar. Sabe? Eu quero que todos caiam em si. Mas uma coisa precisamos entender, e Paulo se envolvia nisso. Paulo se envolvia nisso. Paulo disse, até nós mesmos, está lá no versículo 8, nós mesmos, se nós não permanecermos nessa pregação, seja anátema. Essa palavra anátema seja considerado sob maldição. Quem decai da graça, está o versículo 8, Gálatas 1:8 que eu estou explicando, quem decai da graça, entra numa esfera de maldição, que é a maldição da lei, e também tem que ser considerado como maldito. Essa palavra ela tem essas conotações variadas. Você pode também entender que aquilo que a pessoa passa a dizer, quando ela não está mais dizendo a graça, é maldito, é dito de forma errada, é distorcido, desmerece o sacrifício. Paulo chega a dizer aos Gálatas também, eu não anulo a graça de Deus. Eu não anulo. Então, é anular a graça de Deus. E tem muita gente dizendo amém para essas pessoas, que já não podem mais ser observadas, ser seguidas, não podem mais ser consideradas como pastores ou líderes sobre as nossas vidas. Não pode. Bispo, até quando isso? Enquanto a pessoa não cai em si quanto à doutrina, de fato. Bispo, pode ser amigo? Claro. Pode ser família? Claro. Mas referência espiritual não pode. Nós é que temos que ser. Nós. Paulo disse, enquanto está tudo bem, está todo mundo na graça, ok. Decaiu da graça, tenha como maldito, está debaixo de maldição, está dentro de um jugo da lei, e é uma pessoa que tem que ser descaracterizada como líder. Tem que ser, as suas palavras têm que ser desconsideradas, não podem servir de referência espiritual para você. Ele diz, evangelho que vai além, que ele diz, não existe um outro evangelho, e o apóstolo então diz na sua frase, só existem boas novas na graça de Deus. Só com a graça de Deus que você vai pregar as verdadeiras boas novas. A sociedade bíblica errou quando ela diz Novo Testamento a partir de Mateus. O Novo Testamento, ela nem existe Novo e Velho Testamento, existe boas novas. Existem boas novas da graça de Deus. A diferença é que você só vai conseguir enxergar as boas novas na Bíblia toda, que é o mandamento de Deus, que é o nosso manual de existência cristã. O manual de existência do Filho de Deus na Terra é a Bíblia, e você só vai enxergar as boas novas que estão contidas em toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Mas você só vai conseguir entendê-las pelas 14 epístolas. Por isso que eu ensino você a começar a ler a Bíblia pelas 14 epístolas. Foi como eu aprendi com o apóstolo Miguel Ângelo, bem raja. Glória a Deus. Começar a ler a Bíblia pelas 14 epístolas. Primeiro, ler várias vezes as 14 epístolas. Tem alguns livros que eu indico, hoje não vou indicar de novo não, que é para você ir lá no nosso conteúdo das missões e assistir as outras aulas da Escola de Capacitação. Nas últimas eu dei a dica aí de como fazer uma leitura boa bíblica. Então, depois, precisamos aí, entendendo isso, que só pelas 14 epístolas você então vai atingir todo o grau de conteúdo da graça de Deus, que é para os nossos tempos. Nós não temos que viver nada do que os outros viveram, da forma como eles viveram. Hoje nós temos que viver na forma da graça, no formato da graça, que eles apontaram nos seus tempos. Senão você vai ficar igual o povo no deserto, você vai ficar igual o salmista, você vai ficar dizendo que a terra seca, você vai ficar dizendo que suspira como a corça, você vai ficar dizendo purifica-me, você vai ficar dizendo dá-me unção dobrada, dá-me porção dobrada do Espírito, vai ficar pedindo coisas que pediram antes da cruz do Calvário. Você vive antes ou depois da cruz do Calvário? Melhor ainda, você vive antes ou depois do Pentecostes? Melhor ainda, você vive antes ou depois da palavra da graça revelada ao apóstolo Paulo? Melhor ainda, você vive antes ou depois que Pedro, na sua epístola, reconhece Paulo, lá em 2 Pedro 3, 10 a 18. Melhor ainda, você vive antes ou depois que Martinho Lutero rasgou todo o seu compromisso com a igreja romana, entendeu aquela
maldição que havia ali de vez por todas e desencadeou a última reforma protestante lá com as suas 95 teses. Melhor ainda, você vive antes ou depois que Deus talhou um apóstolo de uma maneira sobrenatural. Você lê o livro Miguel, Onde Estás, que eu já li várias vezes e todas as vezes me vem lágrimas aos olhos, de tão emocionante que é a história do nosso apóstolo, para que nós tivéssemos aqui uma qualidade de vida espiritual. Então, é a pregação da fé, você está entendendo? Hoje estamos na introdução do livro, pregação da fé. Só a graça nos conduz ao caminho da fé e nos faz crer contra a esperança. Só a graça, irmãos. E se há um momento onde o mundo está todo desorganizado, uma confusão, uma bagunça, abre hoje, mas se morrer mais um, fecha, se morrer mais 10, fecha de novo, e não sei o quê, um abre e fecha, e o governo, o prefeito manda abrir, o juiz manda fechar, o presidente manda abrir, o ministro manda fechar, e uma coisa louca. Policial ajoelha em cima de uma pessoa, perde o controle, não escuta a pessoa dizendo que vai morrer, a pessoa acaba morrendo, gera-se e depois disso, quantas outras mortes acabam sendo geradas? Porque muitas outras pessoas inocentes estão morrendo aí, estão sofrendo lá nos Estados Unidos, nessa loucura. Mundo, loucura. E a carne tem uma tendência a nos puxar para tudo isso. Você ir para as lógicas da carne, para as lógicas humanas. É um perigo. É um derrape. Então, só a graça de Deus nos faz, apesar, você olha tudo isso e você diz, mas você não ignora, você fica atento, você fica prudente, mas você diz, mas eu tenho uma outra realidade. Você não fica desesperado, mais um desesperado. Só mais um, nessa contagem louca de estatística negativa e sensacionalista da mídia mundial. Você é um Gálatas capítulo 3, versículo 6. Olha o que diz Gálatas capítulo 3, versículo 6. É o caso de Abraão. Paulo cita Abraão, ele diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. E nesse contexto diz que Abraão creu o quê? Contra a esperança, irmãos. Essa fé, diz, foi imputado para a justiça. Só isso nos conduz ao caminho da justiça, ao caminho da fé. Fé, fidelidade, justiça de Deus, amor de Deus, predestinação, segurança em Deus, eleição. Sabe? Segurança no plano perfeito de Deus, conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Depois, então, a gente entra no tópico 2, o quê? Herdeiros. Então, herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Nós não somos... Você imagina, meus irmãos, o meu desespero se eu fosse um herdeiro do João Anacleto de Oliveira. Ok, na carne, sim. Na carne, sim. Eu vejo hoje como eu gosto de mexer lá numa massinha. De vez em quando estou lá no meu quintal, vocês não têm noção, é uma terapia. Agora que eu não estou fazendo as minhas viagens missionárias, porque fecharam os aeroportos, então eu não estou podendo viajar tanto, e aí meus sábados voltaram, aquele tempo quando eu não estava na diretoria de missões, que muitos deles minha esposa vê, já estou lá em cima com a pá na mão, uma enxada, fazendo uma massinha, e mexendo, dando um upgrade lá, você tem que ver o jardim está ficando, né, amor? Uma bênção. Eu não paro, e aí de repente eu me vejo com uma maquita na mão, uma ferramenta assim, mas às vezes aquela, como é que faz, lima, grossa, aquelas coisas, eu falo, meu pai que fazia tudo isso, todas essas coisas, eu falo, rapaz, olha o velho aqui, hein? Olha a genética aqui, né? Olha o DNA, às vezes coisinhas que a minha mãe, ontem mesmo, eu peguei lá 3 folhinhas de boldo no quintal, coloquei uma canequinha quente, esquentei a água e estava lá socando, eu lembrava da minha mãezinha, falei, minha mãe, tudo para ela era boldo, tudo para minha mãezinha era chá de boldo. Eu tenho lá uma planta de boldo, então, coisas do meu pai, coisas da minha mãe, mas tudo preso a esta terra, tudo muito frágil, tudo muito sensível, tudo muito passageiro, porque onde estão meus papais? Partiram, chegou o tempo deles, é a ordem natural das coisas. Se eu ficasse só preso a essas coisas, eu seria o mais infeliz de todos os homens. Paulo fala isso, irmão, nas suas epístolas. Então, herdeiro mesmo, a minha existência nessa terra mesmo, ela passa pela minha vida familiar terrena,
mas ela não pode ficar, olha, isso é muito sério, isso é muito importante. Ela não pode. Mas hoje estamos na introdução, vamos ter que avançar. Ela não pode parar ali. Depois nós vamos voltar mais a miúde nessas questões todas. Não pode parar ali. Nós temos que ter consciência definitivamente que nós temos a graça por herança. Está aqui Filipenses Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Aqui nós vamos à página 29, já, onde Gálatas capítulo 4, versículo 1, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Então, ele é o herdeiro, ele, apesar de ser o dono, o senhor é o próprio escravo, porque ele recebe ordens do escravo, então ele é igual ao escravo. Então, a lei, ela trazia essa questão de ser tutora num tempo de escravidão. Temos que ter esse cuidado e entender que se nós nos deixarmos levar, arrastar pela lei, pelas lógicas humanas, pelas tendências do mundo, pela nossa insuficiência na carne, nós vamos voltar a essa postura, essa posição de existência nesse mundo, de sermos menores, enquanto que a graça nos eleva. Diga, a realidade humana, ela nos agride, ela nos regride, ela nos inferioriza, ela nos torna menores. E a graça, a contrário, o senso de tudo isso, a graça nos eleva. Entende, Joãozinho? A graça nos eleva. E no número 3, então, o nosso terceiro tópico, ele diz, exercitando a fé. Para mim, está aí quase que no meio, né, a terceira colocação desse livro, é que, incansavelmente, eu estou sempre dizendo aqui, a fé tem que ser exercitada. A fé tem que ser exercitada. Se você não exercitar a fé, ela fica raquítica. E como se exercita a fé? Bispo, como é que eu posso exercitar a fé? Como é que isso funciona? Né? Página 47, a gente já está avançando aqui no livro, Gálatas, capítulo 3, versículo 9. Gálatas, capítulo 3, versículo 9. Diz, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. A fé precisa ser exercitada para ser exercida. Nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente, que nós somos quem? Nós somos os da fé. E se nós somos da fé, nós somos o quê? Nós somos abençoados. Nós não somos mais um. Nós não somos malditos. Nós não podemos voltar à lei. Nós somos abençoados. Não tem outra saudação para você dar ao seu irmão. Sabe? Abençoados. Agora, isso passa por um processo que precisa de exercitar, de exercer. Exercer, exercitar, exercitar, exercer. Você não pode mais ficar parado, sabe, na mesmice do mundo, na mesmice do imediatismo da carne, na fragilidade. A primeira coisa que a pessoa diz aí, o mundo espera sempre o pior, como eu estava dizendo já na última semana, venho dizendo isso nas últimas semanas, o mundo, o povo, a carne, as tendências, elas são sempre negativas, eles esperam sempre o pior. E nós precisamos estar firmados. Qual é a minha posição? Quem eu sou nesta terra? Como eu falei, já pensou se eu me imaginasse apenas herdeiro dos meus paizinhos, que graças a Deus me deixaram legados maravilhosos, mas são todos consumidos pela terra. Quem me deixa a herança de vitória, de superioridade, da graça que eleva, é Deus. E através de quem? De Abraão, nosso pai na fé. Então está entendendo o roteiro, a ligação? Agora, se eu não exercitar isso, irmãos, eu vou ser apenas mais um na instabilidade desse mundo, na fragilidade desse mundo. Esse vídeo que eu tenho mostrado aqui nas últimas reuniões, hoje, nos nossos últimos cultos, olha que coisa interessante. Você está vendo aí esse rapaz?
Minha mãezinha às vezes falava assim, esse fulano de tal está na corda bamba. Quando a situação estava difícil para alguém, ela dizia, aquele fulano de tal, ele está na corda bamba. Pois eu vou dizer para você, todo filho de Deus nessa terra está na corda bamba com relação às questões espirituais, porque o mundo é carnal, o mundo é imediatista, o mundo é contra nós, a lei, o diabo usa a lei, usa a carne, e a gente, sabe, essa corda bamba aí são as bases que o mundo pode nos oferecer. O legado, desculpe, por melhores que tenham sido nossos paizinhos, né? Eu sempre, qual é a mãe mais bonita? É sempre a nossa. Qual é o pai mais forte? É sempre o nosso, não é assim? E tem que ser, glória a Deus, mas por melhores, sabe? Eles nunca chegariam a nos dar condições de poder encarar a instabilidade desse mundo, sabe, a fragilidade desse mundo, com a força da graça de Deus. Só uma pessoa que exercita a sua fé pode pular nesse mundo, está no mundo. Olha, você vê que uma pessoa que consegue superar, está aqui na igreja. A Bispa Rosa tinha todos os motivos para não estar aqui hoje, você pode ter certeza disso. Se eu fosse citar uma relação que eu conheço, que nós conhecemos mais de perto, o João, a filha não queria deixar sair de casa, veio escondido. Tomara que ela não veja esse culto. Marli não conta para ela, que a Bispa Marli deve estar assistindo. Abaixa o volume aí. Então, mas isso a pessoa que sai de casa, sabe, que vence tudo. A pessoa, e alguns que eu sei que não estão aqui hoje, mas são presenciais, já estão começando a preparar para a semana que vem, meu irmão. Malabares, né, com aquelas bolas ali, não sei se é o nome certo, pula, dá cambada, não só caminha como faz isso, faz estripulia, e a pessoa vai dizer, olha, esse cara é doido. Quanto mais o mundo nos achar doido, mais saudáveis, mais dentro da sã doutrina nós estamos, mas isso... Você imagina se isso aí sem treinamento, meu irmão? Duvido. Acho que o teu genro é capaz de fazer, né, Rosa? Ele é capaz de fazer essas coisas aí, porque não faz. Dado está no exército. No meu momento, se eu começar a contar aqui, Bispo Zé Carlos vai até dizer que é um momento de vanglória, mas fiz umas coisas parecidas, né? Então, é treinamento. Treinamento. E outra coisa, você disse, escutou falar, eu fiz. Vai eu tentar fazer alguma coisa, 10% disso aí hoje, porque não estou treinando isso. Agora, a minha vida espiritual, na fé, estamos aí, irmãos, dando cambalhotas, meu irmão. O mundo está vivendo aí, o mundo está vivendo o terror e nós estamos glorificando a Deus. Dizia que Abraão, ele se fortalecia dando glórias a Deus, no tempo da dificuldade. Dê um glória a Deus aí no seu lugar, vai, encha o diafragma. Você aí na sua casa, no seu home office, dê um glória a Deus, irmãos. Dê um glória a Deus, porque nós temos essa condição. Então, exercitando a fé. Hebreus 11, capítulo 6. Tudo passa pela fé. Sem fé, é impossível. Sabe? Se não tem fé, o ímpio, né, 1/3 de perdidos não vai ter fé mesmo. Hebreus 11, 6. Não vai ter mesmo acesso à fé. Mas e nós? Ele diz, portanto, aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Deus existe, que só se torna galardoador dos que o buscam. Está aí. Então, esta condição agora que é o exercitar a fé. A fé, ela tem que estar integralmente baseada nesses 4 pilares, eu chamo de pilares, como base de uma cadeira. A esperança, a confiança, a perseverança e a segurança. O tempo todo você tem que trazer à tua mente, onde está a tua esperança? Onde está a tua confiança? Como você vai permanecer e perseverar e onde você vai sentir segurança? Isso passa pela sua fé em Deus, isso passa pelo seu chamado, isso passa pela revelação da graça de Deus. Isso você exercita. Imagine quando isso se atinge, se eleva as suas finanças, porque só alguém, aí a gente volta a Hebreus 11, 6, só alguém que se aproxima de Deus, entende que Ele é galardoador dos que o buscam. Esse buscar não é o mesmo buscar do salmista. Tem gente que lê isso aí e pensa, vamos buscar Deus, está todo mundo buscando Deus, e ninguém entende que Deus já está em nós, Jesus já voltou, Ele já habita em nós.
Quando tiver no nosso canal, vale a pena você assistir a aula da semana passada, que eu falo bastante disso. E agora, quando você envolve-se com a sua vida financeira, você então entendeu definitivamente que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Esse buscar aí é o quê? Servir a Deus, que vivem os mandamentos de Deus, que vivem a verdade de Deus, que se submetem à herança espiritual que nós temos nessa terra, que priorizam o reino de Deus. Então você está entendendo? Hoje é uma síntese de cada tópico para você ver o que vem por aí. Eu não perderia as próximas aulas de jeito nenhum. Então, a importância da fé nas finanças, que é um elo, esses dois tópicos praticamente estão religados, né? Estão interligados. O 5, a importância da fé nas finanças. Aí nós lemos Isaías capítulo 1, versículo 19, que diz, se quiserdes e me ouvirdes, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Olha aí, fé não basta ter, é preciso praticar. Então a fé é para ser praticada ao momento todo. É o pacto. Gálatas 6,7, na página 81. Gálatas capítulo 6. Não vos enganeis. Então, se Paulo faz esse alerta, dizendo para não nos enganarmos, é porque as possibilidades de engano são sempre muito presentes e muito patentes. Sabe, a primeira opção e a segunda opção, o mais fácil, o mais prático, vai ser sempre de engano, irmãos. Então, fé não basta ter. Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. E na hora? Quando que você pratica a fé? É na hora da tribulação, é na hora das dificuldades. Então, a pessoa, na hora que está tudo bem, é cheio de fé. Canta rompendo em fé, grita rompendo em fé. E na hora que tem que romper em fé, recua. Tem gente que desiste de tentar. Desistir é perder sem ao menos tentar. Então, irmãos, não vos enganeis. Temos que praticar de verdade essa fé. Né? Depois, aqui na página 90, olha, transformação pela renovação da mente, conservar firme a confissão, libertação das ansiedades da vida, aprender a semear com fartura. Estou na página 7, 97 já. Aprender a semear com fartura, não ter envolvimentos com o mundo, nem com as doutrinas da lei. A quinta base, né, dessa âncora perfeita da fé, aprender a participar da vida dos outros. Generosidade, né? Agir quando chega a hora. A fé é para isso. Fé é para você agir quando chega. Eu recebi uma pergunta do nosso Jefferson, tá? Deve estar ligadinho com a gente aí, filho do Dr. Gessé, é uma honra. Jefferson tem sido um aluno muito aplicado, graças a Deus, como o pai sempre foi, é muito ligado à minha vida. E ele dizia, bispo, mas eu não entendo às vezes porque então o verdadeiro amor lança fora o medo, o perfeito amor e tal, o medo, o amor se aperfeiçoa, nós somos aperfeiçoados no amor e tal, então a gente não pode sentir medo. Medo eu sinto, mas não fico. A fé é exatamente isso. O medo, nós vamos sentir também. Nós só não vamos ficar nele, nós não vamos deixar que ele cresça. O medo se desenvolva em nós. Eu falei disso também nas últimas aulas, aconselhei a ele até a assistir a uma determinada aula, porque eu falo bastante sobre isso. Então, aqui é o momento que você sabe que o medo vem, a adversidade vem, a luta vem, só que você tem uma colocação, você é um herdeiro, tudo isso que a gente já veio trazendo até agora, você tem uma postura e você sabe como reagir. É saber como reagir ao medo. A diferença não está em sentir o medo, a diferença está em como reagir. Eu digo sempre que os heróis e os covardes sentem medo,
A diferença é que os heróis fazem coisas que os covardes jamais fariam. Um pensamento que eu tenho citado muito aqui, que eu li nas redes sociais, que diz assim: o inteligente aprende a sair de buracos que o sábio jamais cairia. A pessoa cai, está distraída, se deixa levar pelas coisas, pelas situações, pelos dramas, pelas confusões, por pessoas que estão, às vezes, são atores, está cheio de ator nesse mundo. O que tem mais nesse mundo é ator, atormentado, né? Pessoas atormentadas, que aconteceu nos Estados Unidos. Só precisavam de um motivo para sair para a rua, para fazer quebra-quebra, para invadir loja, para botar fogo nas coisas e matar mais inocente. Mas como é que pode? Como é que você vai fazer uma manifestação contra uma injustiça, praticando injustiça? Coisas do mundo. Só que se todos nós somos, não pensa que nós somos melhores que eles, não, desculpe, na carne todos nós somos suscetíveis. A carne é tendenciosa. Vai reagir na carne para você ver. A carne nunca acerta, mas o espírito nunca erra. A minha base é Gálatas, não precisa colocar não, só que eu vou lembrando e vou citando aqui. A minha base é Gálatas 5,16. Andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, irmão, a fé é saber quando e como agir. Está aqui no tópico 7. Aí a gente chega a esse ponto 6, desígnios de Deus e libertação. Esse ponto, então, a gente volta, lembra que lá na introdução eu falei de Isaías 1,19, se quiseres e me ouvir, comereis o melhor desta terra, eu disse que faria um link com o fechamento da nossa introdução ao tema de hoje. A gente vou te mostrar um quadro agora, que é um quadro que define muito bem isso, quanto à salvação. A salvação, ela nos leva para o céu. A santificação promove a nossa condição de existência espiritual nessa terra. Ou seja, Deus já nos libertou, já fomos libertos pela graça, somos herdeiros, somos superiores, o pacto é de maiores e superiores promessas, está aqui desígnios de Deus e libertação. Nos desígnios de Deus é para que todos nós vivamos livres nesta terra, não mais um prisioneiro daquele percentual, que até esqueci agora, de quantos por cento, não vou nem me arriscar, do povo que detém a economia, né, mundial. Foi 8%, né, que eu falei, 8%. Então, 8% que detém, que manipula tudo, sabe? Manipula as condições, as situações. Vamos surgir um foco aqui, outro ali, trazer para cá, acerta aqui, e tudo acaba em política, em poder, em dinheiro, em foco. Foco no consumo, foco na exploração, foco na ambição, foco no Deus desta terra, que são as riquezas deste mundo. Então, esse 8% manipulador não tem controle sobre aqueles que são libertos pelos desígnios de Deus, que são de libertação. Então, entender, nós somos de Deus, 2/3, nós somos salvos. Ser filho de Deus nesta terra é obra nossa, eu sempre digo isso. Eu me amparo, não está aí o texto, mas eu cito para você guardar, Efésios 2,10. Efésios 2,10 diz que nós fomos preparados perante Ele, boas obras, e então temos preparadas de antemão boas obras para andarmos nelas. Está em Efésios 2,10. Vem lá do 8 dizendo que somos salvos pela graça. Então, salvação nos leva para o céu. Todos vamos para o céu. Agora, a santificação, o nosso posicionamento, essa nossa busca, como diz lá em Hebreus 11,6, buscar a Deus, essa busca desenfreada, não por Deus, mas pela vida de santificação, que é provocada por uma conscientização do Deus que está em nós. Opa, tem uma filigrana aí, hein? Não manda repetir porque eu não gravei, só quando ela for para o ar agora. Mas é boa essa que Deus me falou. Falei tão rápido que nem eu me lembro, nem vou tentar repetir, mas é bênção. Tomara que isso tenha sido introjetado, tomara que isso cresça como terra fértil no coração de todos nós. Então, Hebreus 12,14 diz isso. Diz que sem santificação, sem agiasmos, Hebreus 12,14, sem agiasmos, sem santificação. Ele diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual
ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação. Seguir, sabe o que é seguir? É buscar, é praticar, é exercitar. Com todos. E a santificação. Se você não for nessa caminhada, sabe? Você não chega na santificação. E ele diz, sem a qual? Sem a santificação. Que tem gente que tem muita paz. Tem gente que dá até a paz do Senhor. Você olha, paz do Senhor. Paz. Não tem nada de paz na sua vida. Acha que está em paz. Acha. A paz é confirmada pela santificação. Hein? Você vê que a santificação está aí no meio. Hebreus capítulo 12, versículo 14. A paz está aí no meio. Ele diz, e a paz é a santificação, sem a qual, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ele não diz sem as quais, não, da versão revista atualizada, João Ferreira de Almeida, que está na minha mente e no meu coração. Você não está lendo, eu também não estou lendo, estou explicando. Sabe? A gente vai voltar nisso depois com mais detalhes. Mas, então, entendendo que a salvação nos leva para o céu. A santificação promove nossa condição de existência espiritual nesta terra. Olha, na página 106, o apóstolo também diz uma frase que eu grifei aqui, que ele fala assim, é fundamental te tornares uma pessoa sábia. O apóstolo fala aqui muito sobre essa questão da sabedoria, nesse caminho, para a gente experimentar a libertação, aqui na página 106, ele fala, é fundamental te tornares uma pessoa sábia. Quem conhece mais, sabe mais. Quem sabe mais, pode mais. O profeta Osés disse, prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer. Então vamos ficar na vantagem, vamos ficar no topo da cadeia alimentar. Eu gosto da foto da capa desse livro, né, que é uma águia. A águia, topo da cadeia alimentar da ave de rapina, e nós somos o topo da cadeia alimentar. Desculpa, irmão, quem conhece mais, sabe mais, quem sabe mais pode mais. Tem gente que vai chamar a gente até de soberbo. É de soberbo para doido. Quanto mais te chamarem de soberbo, de doido, é porque você está no esquema. Minha mãezinha fala, você é doido? Somos doidos, não abrimos mão do que Deus nos diz, e o que Deus nos diz sempre vai ser loucura para este mundo. Na página 108, o apóstolo diz, precisamos agir com sabedoria, estabelecer um relacionamento perfeito com Deus. E na página 113, lacrou, né, como diz o jovem, lacrou. Efésios capítulo 1, versículo 13. Cadê Efésios? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados. Com qual espírito? Selados com qual espírito, eu te pergunto? Com o Santo Espírito da promessa, que é o Espírito da graça de Deus, que é o Espírito que nos revela o único evangelho que vai traduzir isso aqui, olha, que nós nascemos para vencer, que nós somos uma geração de conquistadores mais do que vencedores. Conquistadores mais do que vencedores. Nascemos para vencer. Assim seja. Assim disse o Espírito da graça. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Está aí na tela para você. Não seja mais um na estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Amém? Deus maravilhoso. Deus soberano. Alfa e ômega, princípio e fim. Deus que controla todas as coisas. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra maravilhosa.
para vivermos mesmo nesses dias de crise, uma vida vitoriosa, porque nós nascemos para vencer. Que a tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo se manifestem, não só hoje, Pai, mas eternamente, na vida daqueles que nasceram para vencer. E o povo que nasceu para vencer, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus soberano, Deus soberano, tu és a expressão. Exata do amor, Deus soberano, Deus soberano, em ti eu sou mais que vencedor. Aleluia. Aleluias, meu Senhor, eu já posso amar de verdade o meu irmão, meu irmão. Aleluias, sim, aleluias, como é bom exalar o teu amor. Do coração, cada dia vou viver rompendo em fé, a cada dia vou viver nascemos para vencer, rompendo em fé. Graças a Deus, boa tarde a todos, graça e paz. Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.